Olá, turminha! Hoje a nossa aula é de história sobre cidades antigas do Brasil. Essa aqui é a cidade de Cananéia, em São Paulo, foi formada em 1531. Isso, e aqui é a cidade de São Vicente, em São Paulo, no litoral de São Paulo, aqui também. Aí vem a cidade de Olinda, em Pernambuco. Na sequência, a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Aqui, essa próxima também é Vila Velha, no Espírito Santo. E a próxima é a cidade de Salvador, lá na Bahia, tá? A cidade, olha a característica, né, das construções. Aqui é uma imagem antiga. O forte, um dos fortes de Salvador. E aqui é a cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, que era o primeiro nome de Ouro Preto. Isso aí, turminha. E na aula de hoje nós faremos no livro de História, página 137, 138 e 139, tá? Nós vamos começar analisando aqui as duas imagens, tá? A primeira é a imagem de Salvador, que eu já contei para vocês que foi a primeira capital do nosso país, tá? Tem uma imagem antiga dela aqui. E ela é uma imagem de 1671, tá? Bem antiga. Aí depois tem uma imagem de um mapinha do Rio de Janeiro, tá? Que antigamente o Rio de Janeiro se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Vai contar isso para nós. Aí depois vai vir uma imagem, tá? Aqui de 1653, é uma pintura, tá? Da cidade de Maurícia e do Recife, Maurícia era uma parte da cidade de Recife, tá? E ela se chamava assim porque existia um governador, um conde, que se chamava João Maurício de Nassau, e ele era o governador de lá em 1653, e por isso eles deram o nome da cidade de Maurícia, tá? Mas depois é a mesma cidade de Recife, tá bem? Aí aqui embaixo também tem uma outra pintura que nós vamos ter que observar, que é de Vila Rica, e Vila Rica era o nome inicial da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Tá, então lá por conta do ouro, né, é uma cidade muito rica, o ouro vale muito dinheiro, né, muito caro. Então, inicialmente eles chamavam de Vila Rica e depois ela passou a se chamar Ouro Preto por conta que o ouro era escuro, tá? Então, por isso. E ali na 139, nós vamos observar a mesma imagem da cidade de Maurícia e Recife, tá? Que agora a gente chama só de Recife, tá? Só que atual, com muitas construções, prédios, né, turismo, enfim, lá é muito bonito, inclusive as praias, o litoral lá. E daí na letra A tá perguntando assim, em que ano essas imagens foram feitas? Quanto tempo se passou entre uma e outra? Então, uma foi feita, a outra lá, na página anterior a gente consegue observar, ó, aqui, em 1653, e a outra, diz aqui na legenda, em 2011. Tá? Aí nós precisaríamos fazer uma continha de subtração, né? Uma operação de subtração, para saber quanto tempo se passaram entre elas. E eu já vou contar para vocês que se passaram 358 anos. Tá bem? Essa é a resposta da letra A. Lá na letra B, ela tá perguntando assim, existem elementos que nos permitem dizer que ambas as imagens retratam uma mesma cidade? Que elementos são esses? Como a diferença é muito grande, né, 358 anos, e se nós formos observar esta imagem aqui e comparar com essa aqui, elas são muito diferentes, porque essa daqui já está muito mais moderna, atualizada, né? Então, que elementos nós poderíamos citar aqui, né? Além, é claro, do litoral, né? O litoral, que é o mesmo, mas as construções são muitas outras, né? Então, a única coisa que nos daria uma referência para dizer que é a mesma cidade seria a legenda, tá? Porque é quase que imperceptível ali notar que é a mesma cidade, porque elas são muito diferentes, tá? Então, aqui essa e essa aqui são a mesma, tá? Recife. E aí a outra pergunta tá dizendo assim, quais diferenças você identifica entre as imagens? Aí nós vamos claramente poder dizer muitas, né? As construções, o formato das casas, muitos prédios, os tipos de barco, de navio, tá?
Então são bastantes diferenças entre as imagens. Vejam aí o vídeo que eu separei para vocês sobre as cidades mais antigas do Brasil. Você já visitou as cidades mais antigas do Brasil? Ou pelo menos tem ideia de quais são elas? Se não, vale muito a experiência, pois estar em lugares tão antigos remete a uma sensação de volta no tempo. Sentir a energia nessas localidades, que existem há séculos, nos faz ainda parar e imaginar como era a vida das pessoas naquele lugar. Confira a lista que o site de viagens Skyscanner preparou com as cidades mais antigas e turisticamente interessantes para conhecer no Brasil. A relação começa com Cananéia, em São Paulo. Fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza, fica a 265 quilômetros da capital paulista e ainda preserva as casas do período colonial em seu centro histórico. Hoje, como destino litorâneo, Canané atrai visitantes interessados em dias de descanso junto ao mar ou então aventureiros que preferem as trilhas e as cachoeiras do Parque Estadual da Ilha do Cardoso, bastante próximo. Em seguida, vem Vila Velha, no Espírito Santo. Aos 32 quilômetros de litoral, já seriam motivos suficientes para visitar esse destino capixaba. No entanto, Vila Velha, fundada em 1535, também abriga uma boa diversidade de construções históricas, como a famosa Igreja Nossa Senhora do Rosário e o Convento Nossa Senhora da Penha, um dos principais cartões postais do Espírito Santo. E a viagem no tempo continua com Olinda, em Pernambuco. Declarada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, está a apenas 7 quilômetros do Recife. Fundada em 1535, é considerada uma das cidades coloniais mais bem preservadas do Brasil. O centro histórico é a grande atração da cidade. De lá a gente segue para Salvador, na Bahia. Fundada em 1549, já como a primeira capital do Brasil colônia, a capital da Bahia conserva a arquitetura colonial portuguesa no mundialmente famoso Pelourinho, onde é possível apreciar monumentos históricos que datam do século XVII ao século XX. As ruas memoráveis de casas coloridas e igrejas antigas integram o centro histórico da cidade, declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. Por fim, chegamos à capital paulista. A maior cidade do Brasil e da América do Sul começou com um colégio de jesuítas para catequizar os índios, funcionando em um barracão do alto de uma colina nos idos de 1554. Para visitar essa região que marca a fundação de São Paulo, você deve ir ao Pátio do Colégio, um antiquíssimo complexo localizado bem no centro da metrópole, um local que reúne e preserva construções do período colonial português. Muito legal, né? Então nos vemos na semana que vem. Até lá!